Além das muitas palavras vindas do além, uma imagem gravada por um telejornal também intrigou jornalistas, cientistas e céticos em geral. Uma misteriosa luz que visitou Chico Xavier num leito de hospital. O médium tem pneumonia nos 2 pulmões. Estava num quarto comum, mas foi transferido para uma suíte no 2º andar do hospital. Chico Xavier ficou nesta suíte, que tem uma pequena sala, banheiro e esta cama. E 5 dias depois de chegar aqui, uma imagem surpreendente fez da recuperação do médium um mistério. É um detalhe que de tão rápido é quase imperceptível. Agora veja de novo em câmera lenta. Repare que um raio luminoso vem do alto em direção à janela da suíte de Chico Xavier e sempre em linha reta. Na imagem ampliada, a faixa de luz se transforma em 2 e depois volta a ser uma só. Você filmou exatamente desse ponto aqui? Exatamente daqui onde está a câmera, fazendo a fachada do hospital com a cena da janela onde estava internado o Chico. De repente, sem perceber, passou aquela luz na frente, na hora não deu para perceber, só foi perceber depois na hora da edição. 10 minutos depois, a surpreendente constatação do médico. O paciente, que já estava em estado terminal, começou a melhorar. O senhor acredita em coincidência? Não, eu acredito que houve uma interferência mesmo. Para a medicina, algo de anormal aconteceu ali? Sem dúvida nenhuma. Porque foi daquele momento para frente que ele passou a melhorar. Chico estava dormindo quando a luz cruzou o céu. 10 dias atrás, nós fomos mais uma vez a Uberaba para saber se ele tinha percebido o raio luminoso, sem imaginar que estas seriam as últimas imagens do médium. 72 horas antes de morrer, Chico, cercado de amigos e ao lado do filho, estava muito sorridente. Foi a primeira e única vez que o médium falou sobre o assunto. O senhor lembra da luz que entrou no quarto do senhor? Minha mãe. Como que ela chamava? Maria. Foi o irmão também? Não demorou. Não demorou, não. O que que falou pro senhor? Se eu tivesse paciência. Para tentar desvendar o mistério, nós procuramos em São Paulo algumas das mais respeitadas instituições do país que investigam fenômenos sobrenaturais. Mostramos a fita primeiro para este pesquisador da USP. Regis Alves é especialista em mídias eletrônicas e analisou a gravação várias vezes. Ele diz que o facho luminoso não foi provocado por defeito no equipamento e não tem uma explicação para o fenômeno. Um objeto com uma massa apreciável, ele iria apresentar uma trajetória parabólica. Não é o que acontece aqui. A gente vê essa luz, ela apresenta uma trajetória bem retilínea. Com certeza não é um raio tradicional, vindo de cima para baixo, projetado a partir de um holofote ou alguma fonte semelhante. Eu digo que é um território mágico e é um território movediço também. É difícil para o jornalista, porque a gente lida com fatos, né? E quando você entra nesse território de comunicação entre esse mundo, o outro mundo, você entra num território que é difícil você decifrar. É difícil chegar e falar, está comprovado, existe vida depois da morte. Chico Xavier, ao longo de toda a sua vida, seguiu os ensinamentos do apóstolo Paulo, que sempre considerou a caridade como a mais importante de todas as virtudes. Todos os anos, Chico distribui dinheiro e comida aos pobres de Uberaba. Essas filas jamais o assustaram. Há muito que elas também fazem parte da sua vida, desde a época em que morava em Pedro Leopoldo. As pessoas, sempre que se aproximavam de Chico, se emocionavam. O que é intrigante, o que transforma o Chico num enigma, para quem é cético, principalmente num enigma, porque para quem é espírita ele não é enigma, mas para os céticos ele é um enigma, é essa história de doação imensa. Por que ele mentiria sobre... Por que ele renegaria a autoria de 400 livros e renegaria
dispensaria todo o dinheiro que esses livros geraram, para quê? Por quê? Né? Então esse porquê, esse para quê é que transforma o Chico nesse mito. Né? Num país que é tão injusto, né? Um país que tem tanta pobreza, num país em que o Estado falha tanto, como falha tanto, nesse país o Chico Xavier faz a diferença totalmente. Então ele continua vivo, sim, em cada livro de Chico que a pessoa abre e que ela se inspira ali, ou que ela desiste de fazer cometer um suicídio, por exemplo. Ele já salvou várias pessoas de suicídio, continua salvando, né? Então ele muda através da obra e do exemplo dele. No próximo programa, a fé em Chico Xavier. Vamos relembrar especiais da Rede Globo que ajudaram a divulgar a doutrina espírita desse homem que já foi chamado de amor. Até lá! É no seu modo de olhar, despindo nossas almas. É no seu gesto de esperança, um sol tão gracioso na vida.